A mídia esportiva está assustada com o Flamengo, com o elenco do Flamengo, a qualidade dos jogadores rubro-negros que venceu o Internacional de 3-1 lá no Beira-Rio. Eu vou trazer um corte da mídia esportiva aqui, deixar o crédito do vídeo ao fechamento do Sport TV. Denilson Show, Felipe Melo, Eric Faria, Richarlison e muito mais, rasgando elogios ao Flamengo de Felipe Luiz. Você não pode perder, mas antes de tudo eu te peço, se inscreve no canal para você não perder nada do Mengão. Eu sou o FB do Fly e trago informações do Flamengo aqui todo dia. Se inscreve no canal para me ajudar a chegar a 1000 inscritos, dá aquela moral já que você é flamenguista de coração e deixa seu comentário o que você achou da vitória do Mengão. Sabe o que me chamou a atenção? A gente tá falando muito desse time de intensidade, que a hora que às vezes o Felipe opta pelo Pedro, pelo Arrascaeta, não dá pra jogar os dois. Você observou o meio de campo hoje do Flamengo? Não tinha nenhum jogador de pegada. O Jorginho não é de pegada, o Saúl não é de pegada. Que joga o tal do Jorginho? Tudo bem, né? O Saúl não é de pegada e o Arrascaeta não é de pegada. Então é fácil você fazer esses caras jogarem quando você tem a posse de bola. Agora, não dá pra você colocar esse meio campo quando você sabe que você vai ter no meio campo contrário jogadores intensos e que são dinâmicos. Mas se você mantiver a posse de bola, esquece. Quanto mais qualidade, melhor ainda. E o Pedro ainda, né? Que se não pode jogar o Pedro e o Arrascaeta, imagina, Pedro, Arrascaeta, Saúl e Jorginho. Duas boas notícias pro Felipe foram os retornos do Danilo e do De La Cruz, né? Que entraram durante o segundo tempo, que encorpam ainda mais o elenco para esse jogo de quarta-feira, né? E o De La Cruz ainda mais depois da polêmica. O ex-chefe do departamento médico condenou a carreira dele. Né? O cara voltou a jogar hoje. E quase fez ele vai ter sequência. Duas vezes, teve duas chegou. Então, vou mostrar que eu não tô mal, não. Fui lá, chegou no ataque duas vezes. Eu me atrevo a dizer que até a lesão dele contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, um jogo de 0-0, o De La Cruz vinha fazendo os melhores jogos dele com a camisa do Flamengo. Era, inclusive, na minha opinião, foi o melhor jogador do Flamengo na primeira fase da Libertadores. Foi uma primeira fase bem ruim do Flamengo. Acho que o De La Cruz conseguiu se destacar em alguns jogos chaves do Flamengo para se classificar, o jogo contra a LDU no Maracanã, para mim ele foi um dos melhores jogadores, em dois jogos fora de casa também, achei que o De La Cruz fez bons jogos. Então, assim, foi um pecado ele ter se machucado contra o Botafogo, porque ele vivia o melhor momento dele no Flamengo, aquela final lá em Belém que a gente trabalhou contra o Botafogo final da Supercopa, ele jogou muito bem, ele fez um partidaço, ele começou muito bem a temporada. Então, assim, se ele conseguir se equilibrar fisicamente, ele vai ser titular. Pra mim, ele é o titular. Ele, Jorginho, De La Cruz, ele e Jorginho se completam, hein? Tá louco. O Jorginho joga muito. O Jorginho com bola no pé, vindo aqui, dominando o meio campo. Porque ele tem muita dinâmica, o De La Cruz, né? Dinâmica, que vai chegar, chute fora da área. O De La Cruz é muito bom jogador. O Jorginho De La Cruz. Bola parada. Bola parada, define também. Mas não pode, Richard, ir pra seleção brasileira. O Jorginho, ele naturalizou. O que o Richard me perguntou, o Jorginho joga muito, cara. Joga muito simples, assim, fácil, né? Cara, você já por falar em Beira-Rio. O Inter com o time reserva, Flamengo poupando meio time, aproximadamente. Que time do Flamengo, irmão? Tá louco. Deu no que deu a lógica, né? Tá louco. No Beira-Rio deu a lógica, né? Deu a lógica? Posso dar essa manchete? Deu a lógica? Quando eu vou concordar com você e vou falar que deu a lógica, porque quando eu vejo a escalação do Internacional, praticamente, acho que só o Bernabé de lateral estava jogando. O Bernabé entrou no segundo tempo. Ele praticamente não entra com ninguém como titular. Borré e Valência de titular, os dois. Nem o Rocher sai, né? Quando eu vejo a escalação do Internacional e aí sai a escalação do Flamengo, eu falei, moiou. Porque o time do Flamengo, teoricamente, reserva, que não foi o caso, que a gente está vendo na imagem, ó, todos os protagonistas, todos. O único que jogou foi que apareceu na imagem. Todos os protagonistas. Assim, é um resultado lógico. Mas aí eu te pergunto, opinião. o Pedro, no jogo da ida contra o Internacional, ele entrou aos 39 do segundo tempo. Não foi opção pro jogo da ida. Hoje, 2 gols. E aí, cara, o Pedro é titular, o Pedro é banco? Acho que o Pedro é banco. Mas o próximo jogo é assim, uma outra história. É outra situação. Até mesmo o ambiente, a atmosfera do Beira-Rio outra situação. Completamente diferente. Assim, o Roger tirou só o Aguirre de titular, foi o que entrou jogando. Não, o Inter tirou o peso do jogo. Esperando no jogo que vai ser o jogo do ano. Por quê? Na Copa do Brasil, o Inter já saiu. Campeonato Brasileiro, não vai brigar pelo título. A oportunidade que o Inter tem de título esse ano é a Libertadores. E venhamos e convenhamos, pelo menos ao meu modo de pensar, quem passar entre Inter e Flamengo, pra mim, chega na final. Tem grande chance mesmo, concordo. Assim, a decisão de hoje, obviamente, do Inter, não passou só pelo Roger. É uma decisão institucional do clube. Né? Óbvio que passa pelo Roger, mas tem todo o D'Alessandro, que é diretor de futebol, o presidente. Óbvio que todo mundo que pensa o Internacional falou, não, tá tudo certo. Se o Inter perder esse jogo, tá na conta pra gente poder ter chance de classificar na quarta-feira, né? Eu acho que é uma decisão institucional do clube e acho acertada. Vocês têm o som, a torcida do Inter em determinado momento começa a gritar, quarta-feira é guerra. Ou seja, quarta-feira é guerra, quarta-feira é isso aí, outro ambiente. Time titular principal. Não, isso aí não se discute. O Inter, inclusive, tira o peso do jogo de hoje. Exato. Mas assim, do lado do Flamengo, que é o líder do campeonato, que conseguiu um grande resultado. O jogo começa com 2 gols do Pedro. Isso não bota uma dúvida
no Felipe para quarta-feira? Sinceramente, eu acho que não. Não? Eu acho que não, ele sabe tem- por quê? O cara que joga, que disputa com ele nem entrou em campo. Sim. Foi o Ele Bruno tem Henrique. definido na cabeça dele o time que joga na quarta. O Exatamente. Felipe já tem definido já. O Pedro é uma opção no meio de semana, é uma opção no banco de Mas reserva. é curioso. No mínimo é um tema de Não, debate. eu acho que o Felipe errou na quarta-feira em utilizar tão pouco tempo o Pedro, tá? Nitidamente os caras da frente do Flamengo estavam cansados no segundo tempo, pela exigência que foi o primeiro tempo O Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo, em termos físicos, de intensidade. Deu ali 15 minutos do segundo tempo, até o Maestro Júnior na transmissão da TV Globo falou, ó, se eu fosse o Felipe eu já pensava em mudar os caras da frente, que eles estão cansados, cara. E ele ainda empurrou o Bruno Henrique até esse tempo que o André falou para a entrada do Pedro. Você tem o Flamengo vence o primeiro jogo, beleza? Então o Internacional automaticamente vai ter que sair pro jogo logo de cara. Sim. Com o Pedro, a minha leitura, com o Pedro, o Felipe Luiz, ele não tem provavelmente essa velocidade, essa jogada vertical. Porque o Pedro é uma referência, ele não tem a velocidade, tem um cara de área e tudo mais. O que o Felipe Luiz deve estar pensando? Os caras vão se expor, vão deixar campo para correr, e aí eu tenho que usar a velocidade. Mas aí de eu já- Bruno Henrique, Mas não é ruim, Samuel mas já Lino. penso que ele Não é ruim serve. ter esse carimbo. O jogo de intensidade você não joga, não é ruim pro Mas eu Pedro ter penso esse que carimbo. pra ele, esse tipo de jogo serve. Sabe por quê? Você vai ter um Inter que vai fazer... Pro Pedro, igual, pro Pedro. Com o Pedro. Foi Sim. igual antes do jogo contra o Bragantino, que nós inclusive debatemos. O Pedro vai jogar titular ou não? O Pedro vinha de fazer o gol contra o Fluminense. Eu falei, pra mim, o Pedro vai jogar titular. Porque o Bragantino é um time que vai pressionar alto, um time intenso, como eu penso que deve ser o time do Inter, jogando em casa, propondo o jogo, precisando fazer o resultado. E o Pedro é um cara que segura 2 marcadores. Pô. Então, assim, é uma válvula de escape. Numa situação, Felipe, numa situação assim, já para um segundo tempo para segurar a bola? Não, pode ser, mas assim, é porque o início do jogo, jogos assim, você sabe, o início do jogo fala muito, os primeiros 15 minutos. O time vem para fazer pressão alta e tal, e de repente você tem uma válvula de escape e você ter 2 pontas que são rápidos, no caso o Araújo e o próprio o Samuel Lino, ou seja, são 2 caras rápidos. Assim, se você pega o Pedro, que é a referência, que pega e segura 2 zagueiros, os outros caras fazendo facão, é a válvula de escape. Eu acho que é importante para isso também. Eu gosto muito de jogador que segura 2 marcadores, sabe? E o Pedro tem isso. A bola, de repente, vai chegar quadrada para ele, ele tem corpozinho para poder segurar a bola, fazer o pivô, que ele tem técnica também, qualidade para isso. Eu apostaria na quarta-feira na frente. Rascaeta, Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. Que é o time mais Apostaria leve. nesse quarteto. É que virou uma Eu acho que questão esse assim. cenário fica pro segundo tempo. Jogo esse grande, jogo físico, de Não tô nem dizendo intensidade. que é o melhor, não. Eu tô pensando com a cabeça do Felipe, entendendo assim. Não, e a Pensando na lógica. cabeça do Felipe, eu penso igual. Eu acho que quem vai jogar vai ser o Bruno Henrique, que nem entrou. Perfeito. entrou. A lógica virou assim. A gente viu no Mundial de Clubes. Começou ali, aliás, começou aqui no Brasil já. Antes do Mundial de Clubes. Jogo de intensidade, de imposição, de muito físico. Ou é Arrasca ou é Pedro. Os 2 juntos não. E é Arrasca. Virou a escolha do Felipe. Só que no jogo de hoje, há dias do duelo de quarta-feira, chama atenção, porque o Pedro marcou 2 gols. É um finalizador absurdo. E, cara, tem 28 anos. Minha Eu acho dúvida que eu tenho- pra ele, Não, e ter esse carimbo, assim, não, jogo físico grande não dá pra você. Eu acho que é ruim pra ele, pro Pedro. Tem que pensar muito sobre manter isso, a cara. autoconfiança, assim, é um trabalho assim, emocional e do dia a dia ali, para manter o Pedro conectado. A gente tá mostrando o segundo gol dele aí, ó. Esse segundo gol dele mostra a facilidade que ele tem pra fazer gol, cara. Canhota. Sabe? O goleiro até duvida, assim, se ele vai chapar lá do lado direito do goleiro ou não, mas você vê a tranquilidade. Pode ser que não tenha saído com a intensidade que ele gostaria, mas, cara, extremamente consciente a finalização dele, pô. O domínio e a finalização. Goleirão gênio. É um cara que sabe fazer gol, pô. Isso aí é Parece que ele do vai Pedro, chegar, o né, goleirão, Richard? Então o goleiro até espera um ele pouquinho, parece porque que ele vai chapar não aqui. vai. E aí ele chapa do lado esquerdo, Resumindo, assim. a gente aqui não tem as informações importantes que o Felipe tem para tomar decisão. Dados de condicionamento físico, GPS, velocidade, ver os casos do dia a dia. Preferência. O cara é o técnico, a gente está opinando de fora sem ter as informações que ele tem. Dito isso, o time é seu, Pedro é titular ou reserva? O meu, pra quarta-feira ou no geral? No geral. No geral, pra mim é reserva. Reserva? Pra mim é reserva. Eu gosto do time mais leve, com mais Surpresa movimentação. agora, e pra você? No geral, para mim é titular. Nesse jogo de quarta, eu acho que vai ser reserva porque o Bruno Henrique decidiu o jogo de ida. Mas no seu time, Lembra aí? você é o técnico, Meu Pedro. time, no geral, ele é o titular. Rick, Titular. Eric. Titular. Até porque o Bruno Henrique não é centroavante. E surpreso com a sua resposta. No meu time é titular também. Tô zoando. É isso aí, torcedor rubro-negro. A mídia esportiva tem que elogiar mesmo o Flamengo, que foi lá no Beira-Rio, venceu com autoridade. 3-1 para cima do Internacional. O meio de campo do Flamengo dominou a partida. Saúl e Jorginho realmente dominaram a partida juntamente com a Arrascaeta, que também jogou bem esse jogo contra o Inter. E realmente a mídia esportiva está assustada com o elenco do Flamengo, com a qualidade do elenco. Lembrando que Jorginho e Saúl vieram de graça para o Flamengo. O Flamengo não teve que pagar nenhuma multa rescisória para trazer os 2 atletas que já são de uma idade avançada, mas aqui no Brasil eles sobram. Jorginho já mostrou as cartas desde o Mundial de Clubes. E agora Saúl está mostrando a que veio no Flamengo, mostrando que tem muita qualidade no meio de campo. Você, torcedor rubro-negro, gostou da atuação do Saúl?
Deixe sua opinião aqui nos comentários se você gosta do futebol do espanhol. E também a mídia esportiva ficou realmente assustada com o Flamengo. Sai Arrascaeta, entra Carrascal, sai Ortiz, entra Danilo, não tem o que fazer. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Vai deixando sua opinião aqui nos comentários, rubro-negro, que a sua opinião é muito importante. Se inscreve no canal para você acompanhar tudo do Mengão. Você inscrito no canal, você fica por dentro de todas as informações e notícias que eu trago do Flamengo aqui para vocês. Então, não perca tempo, corre lá, se inscreve para você não perder nada. Tamo junto, saudações rubro-negras e segue o líder imediatamente.